apresentando a voz da libertação. Palmas para Jesus. Perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, receba a gloriosa e poderosa paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Hoje, meus irmãos, inicia mais a continuação do estudo do Apocalipse, no capítulo 10. Louvado seja Deus, onde vamos aprender com o Espírito Santo a tua doutrina, a tua palavra. Os irmãos que estão conectados, para que estão fazendo agora, louvado seja Deus e preste atenção no que Deus tem a falar para todos nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. O Senhor Deus está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Então abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 10. Lembrando aqui, meus irmãos, como sempre relato nessa pregação do Apocalipse, o irmão Emerson Nunes não prega baseado por pastor A, pastor B, que é meso, mid, pós, pré, tribulacionista, amilenista ou milenista. Não, a gente pregamos pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus nos ensinou, com o Espírito Santo, o Consolador. Esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito, da minha palavra a vocês. Como diz Tiago 1, verso 5. Quem quiser sabedoria, peça para Deus. Há muitas confusões doutrinárias, debate acerca das doutrinas das últimas coisas, porque muitos são soberbos, não querem se deixar levar pelo Espírito Santo, sim pela sabedoria humana. E a Bíblia diz que a sabedoria dos homens para Deus é loucura. A letra por si só ela mata, mas o Espírito revivifica. O conhecimento incha, mas o amor edifica, diz a palavra do Senhor. Porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e revelasse somente aos pequeninos.
As coisas encobertas pertencem a Deus, porém as reveladas pertencem aos servos de Deus que meditam nas palavras desta lei. Glória a Deus. Porque muitos, à vez de ler acerca de questões, porque são soberbos e nada sabem, cheios de porfias, invejas, ruins e suspeitas. Porque o Espírito Santo o mundo não conhece e não pode receber. Portanto, que está no mundo da dúvida, da arrogância, da inveja, da idolatria aos homens, eles não podem compreender as humildes palavras que Jesus nos ensina. Jesus, tanto é que na sua primeira vinda, quando esteve aqui nessa terra, o povo se admiraram de Jesus, da sua simplicidade, da sua pregação, que pregava diferente dos escribas e dos fariseus, com quem tem autoridade, porque pregava por amor, um evangelho simples que todos podiam entender. E por que esses homens não entendem? Porque como Jesus diz na sua palavra, glória a Deus, que Jesus fala por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? O coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, se converta e os cure. Então Jesus falou acerca desses homens, que são coração duro, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo e dá graça somente para os humildes. A Bíblia também, meus irmãos, nos relata, louvado seja Deus, em Colossenses capítulo 1, verso 26, que os mistérios que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, então dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, o que Deus tem a falar através desse estudo do Apocalipse, que hoje estamos no capítulo 10, e esse estudo vai dar sequência até o capítulo 22, todos os domingos. Louvado seja Deus, e será repostado todas as quintas-feiras. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 10. Livro de Apocalipse, capítulo 10. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 10. Glória a Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 10. Que diz assim: o textuário diz: o anjo e o livrinho. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas.
E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anúncio aos profetas e seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: me toma e o come. Ele fará amargo e o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, mas havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-lhe: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, meu Pai, diante dos textos mais enigmáticos da Tua Palavra, mais complexo do Apocalipse, meu Pai. Mas o Senhor Deus é o Deus do impossível. Espírito Santo, usa os meus lábios agora para pronunciar a luz do Evangelho, a pregação do Evangelho, que venha arrancar dos corações oprimidos todo engano, todo endurecimento, e venha abrir os olhos daqueles que estão cegos nas heresias, e sejam libertos, Senhor, pelo poder da Sua palavra, Senhor. Senhor Jesus, fala conosco o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eis aí a palavra de Deus. O Apocalipse é a revelação de Deus, qual Deus deu ao apóstolo João na ilha de Patmos. O livro do Apocalipse é o livro oportuno, é o livro atual, é o livro pertinente, é o livro desse século. É a revelação que o Senhor Jesus deu a João para revelar aos seus servos, ao servo de Deus. E Jesus fala na sua palavra aqui que bem-aventurados são os que ouvem, os que lê e os que guarda as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Todos os livros da Bíblia são essencial para a nossa edificação. Mas o livro do Apocalipse, que é atual, pertinente e oportuno, é o livro desse século que Jesus falou para João diante de uma visão em espírito que ele vê diante ali da sua angústia que ele está devido à aflição naquela prisão, rejeitado pelo povo e sofrendo a dor do luto pela perca dos seus entes queridos, pelos seus amados irmãos, irmãs e companheiros de missão, que eram os apóstolos. Aqui todos os apóstolos já tinham sido martirizados, exceto João, que está vivo, que escapou milagrosamente do mártir pelo livramento de Deus, que Jesus já tinha o propósito de revelar o Apocalipse para ele. E exceto também Judas Iscariote, esse se suicidou. Então, diante, meus irmãos, dessa revelação, cumpre também o que Jesus falou, que ele é bem presente com socorro na hora da angústia. Então Jesus dá uma palavra de esperança para João, diante do seu corpo glorificado, seus olhos de fogo, que simboliza a onipresença de Deus, e o fogo do juízo, os cabelos brancos, cinturão de ouro, compreende a pureza e a firmeza de Jesus pelo poder do seu evangelho, seus pés de fogo, que simboliza o fogo da purificação, o fogo do batismo com o Espírito Santo e o poder da onipresença de Deus, confortando João.
aleluia, e o poder da onisciência e da onipotência que as 7 igrejas, que Jesus está com o poder, mostrando o poder da onipresença, ele no meio das 7 igrejas, e com 7 estrelas nas mãos, na sua direita, na sua mão direita, que significa o poder da onipotência de Deus, que Jesus conhece todas as obras dos irmãos e irmãs, pastores e ministério. Porque Jesus diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então, lhe mostrando para João, para ele não se preocupar, mas sim para ele escrever tudo o que tem visto, as coisas que aconteceram passada, as que são presentes da época e as que depois desta hão de acontecer. Ele tem a missão, mesmo diante daquela aflição, não olhar para trás, mas sim relatar o que o Espírito Santo vai falar para ele. Então, meus irmãos, diante dessa visão e revelação, Jesus revela a exortação que ele dá a 4 igrejas. Elogio e exortação a 4 igrejas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. E somente elogio a 2 igrejas e uma exortação somente a uma igreja. Exortação somente, que são a igreja de Éfeso, que ele elogia e exorta, a igreja de Esmírnia, que ele elogia e exorta, a igreja de Pérgamo, que ele elogia e exorta, a igreja de Tiatira, que ele elogia e também exorta, e a igreja de Sardes, que ele elogia e também exorta, e a igreja de Filadélfia, que ele somente, louvado seja Deus, a elogia, e certificando a igreja de Esmírnia, que ele também a elogia diante, louvado seja Deus, das tribulações que aquelas igrejas passaram. Foram igrejas que hoje é a atual Turquia, mas também uma revelação também futura para todos os cristãos que se adaptam como foi essas igrejas para os dias atuais, porque são coisas futuras. Então aqui vai se revelar, além da revelação, as 7 igrejas, se revela também sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, o quarteto general do mal, da besta do mar, da terra, a Babilônia e o dragão, que se opõe contra as coisas de Deus, que quando tiver o caos na terra, o inferno na terra, diante do império da besta, do reino do anticristo. Também se é revelado também o fim da besta, com a vinda de Jesus em glória, como diz em Judas 1,14, que Jesus virá com todos os seus santos, e louvado seja Deus, que estava nas bodas do Cordeiro quando a igreja foi arrebatada. Louvado seja Deus, para fazer guerra contra a besta e o falso profeta, e as prender e as lançar no lago de fogo, e o dragão ser preso por 1000 anos, e Jesus restabeleceu o seu reino milenar. E depois do reino milenar, a Jerusalém que desce do céu, e se inicia o julgamento do juízo final, onde a ressurreição dos mortos condenados serão julgados e lançados de corpo e alma no inferno, e a igreja herdar o novo céu e a nova terra, e estar para sempre com Jesus. Então, diante, meus irmãos, louvado seja Deus, dessas pregações do Apocalipse, são revelações para a igreja estar atenta, para a igreja estar vigilante, porque a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Louvado seja Deus. Então, diante aqui do capítulo 10, louvado seja Deus, anterior ao capítulo 10, João recebe a revelação do 7º selo quando é aberto, que haverá um silêncio no céu, que ali compreende o momento que Jesus, Deus, dá ordem a Jesus buscar a sua igreja, e o Espírito Santo arrebata a sua igreja, que as orações do santo que sobe o incensário de Deus, agora em resposta, em juízo de Deus sobre a terra, e os anjos preparam as trombetas para tocá-las. Louvado seja Deus, onde as 6 primeiras trombetas que são tocadas atinge os astros celestes com a grande abalo, e também atinge os rios, os mares, as terras e os homens. Louvado seja Deus. Então, diante desses acontecimentos, desses abalos, Jesus arrebata a sua igreja antes, porque está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse 3,10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei
da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora, porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, assim quando houver paz, segurança, virá a repentina destruição. Porque Deus não destinou para a ira a sua igreja, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E no momento desse arrebatamento, vai se cumprir o que Jesus falou lá em Atos capítulo 1, verso 8. Diante da ressurreição de Cristo, louvado seja Deus, Jesus, ele manda com os discípulos ir de pregar o evangelho por todo mundo. E na sua ascensão, louvado seja Deus, na sua ascensão, os varões, os anjos de Deus, fala: por que estão assustados olhando? Esse mesmo Jesus que visse subir, ele virá outra vez para buscá-lo. E naquele momento, só estava a igreja primitiva e os apóstolos, não foi o mundo inteiro. Então é um mistério de Deus com a sua igreja. Foi como está escrito também em Hebreus 9, verso 28. Glória a Jesus, glórias a Deus. Assim também Cristo, oferecendo em uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. E quem espera para a salvação é a igreja de Cristo. Então, diante do arcanjo da trombeta de Deus, que os salvos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. É aquela parte do anjo da trombeta que compreende que no momento que os 4 anjos que estão retendo os ventos da ira de Deus sobre a terra, o anjo que sobe do sol nascente dá ordem para que os anjos não danifiquem a terra, porque antes da vinda, mas a partir do arrebatamento, ele dá ordem para esses 4 anjos que estão nos norte, sul, leste e oeste, para se unificarem com mais 3 anjos, para se preparar para tocar as trombetas do juiz de Deus. Como eu disse, que vai atingir os astros celestes, os rios, os mares, a terra e os homens. O caos estará na terra. Então, diante dessas toques, dessas trombetas, do juízo de Deus, Jesus está revelando, porque o Apocalipse, ele vai contar a história verídica, desde o Antigo Testamento, que compreende o Evangelho de Deus, do Antigo Testamento, da profecia dos profetas, que dá luz, evangelizando e pregando o Evangelho de Deus sobre a vinda do Messias, que compreende a sua primeira vinda, nascimento, morte e ressurreição e ascensão aos céus, que aponta para a segunda vinda de Jesus, que compreende o arrebatamento, o advento do anticristo, grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Então aqui, meus irmãos, diante dessas revelações das trombetas, Deus dá uma pauta agora para ter uma intimidade com João mais forte, em trazer um oculto que está oculto para revelar. Porque Deus ocultou essas coisas aos sábios, inteligentes, e revelasse aos pequeninos. João é uma pessoa humilde, e é o que está em Deuteronômio 29:9. As coisas encobertas pertencem para Deus, porém as reveladas pertencem, louvado seja Deus, para o servo de Deus que medita nas palavras desta lei. Louvado seja Deus. E também que está escrito em Colossenses 1:26, que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Glória a Deus. E também se cumpre aqui, prova clara, o justo, diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses, louvado seja Deus, capítulo 1, verso 5, que é a prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Sede fasto justo diante de Deus, que de pagar tribulação aos que vos atribulam. E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus do céu, com os anjos do seu poder. E com labareda de fogo tornar por vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? O dia da vingança de Deus está chegando. Então aqui diante
do capítulo 10, João, diante da visão das trombetas, ele tem a visão aí, Deus oculta acerca da 7ª trombeta ainda. Ele vai revelar, ele vai ter uma intimidade, vai dar uma pausa entre o capítulo 10 e o capítulo 11. O Senhor Deus, o Jesus, o Espírito Santo, agora dá mais uma visão a João, uma intimidade com João, porque no Apocalipse também tem palavras enigmáticas, alegóricas, figura de linguagem, força de expressão. E aqui são muitas alegorias, são, louvado seja Deus, falada nesse capítulo. E pelo Espírito Santo agora, pela leitura da palavra e o poder de Deus, o Senhor Jesus vai nos ensinar. Então, diante das trombetas, dos anos das trombetas, João agora tem uma visão do capítulo 10, que viu outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e seus pés como as colunas de fogo. Aqui está baseado também, meus irmãos, o que está escrito em Hebreus, louvado seja Deus, no capítulo 1, que quanto aos anjos se faz dos seus anjos, e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espírito, e do seu ministro labaredas de fogo. Tá vendo como é importante os anjos de Deus? E também no verso 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então agora aqui, Jesus mostra a visão do anjo, do mensageiro de Deus, louvado seja Deus, com seu rosto que era como o sol cobrindo a luz, e os seus pés como coluna de fogo, aqui que são fogo, poder do juízo de Deus, da purificação santa de Deus, louvado seja Deus, glória a Jesus, como diz em Hebreus 1, verso 7, quanto aos anjos desfaz dos seus anjos espírito, e dos seus ministros como labareda de fogo. É o anjo mensageiro e ministro de labareda de fogo, coluna compreende a verdade, o alicerce da palavra, glória a Deus. E tinha a sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Olha o poder de Deus, que Deus dá para o anjo, e mostrando para João o poder que tem também os anjos de Deus, mas não para ser adorado. Tanto é que lá no capítulo mais à frente, quando João começa a ver acerca desses anjos, ele quer adorar, e o anjo repreende ele. Louvado seja. Aquilo ali é uma demonstração do poder de Deus que manifesta sobre os anjos de Deus. Glória a Jesus. E clamou com grande voz, quando ruge como leão, havendo chamado 7 trovões, emitir as suas vozes. Trovões também compreende aviso. Um trovão lhe avisa o quê? A vinda de uma tempestade, a vinda de uma grande onda no meio de uma praia, pode ser uma onda no meio do mar, um maremoto. É um aviso que está dando. E compreende esses trovões, é o aviso da ira mais severa de Deus que cairá sobre os homens. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, ele ia escrever, mas ouvi a voz do céu, que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não escreva, que Deus não permitiu escrever. É algum mistério que está aqui. É a mesma coisa no capítulo 11, acerca das 2 testemunhas. É um mistério que ninguém sabe. Muitos dizem, é Enoque, é Elias, é Moisés. Eu não me atrevo a falar, porque Jesus já falou para João aqui, sela. Pode ser o mistério disso, mas Jesus mandou selar. Sei que vai vir os profetas durante o período da grande tribulação para profetizar os juízos de Deus e contra a besta que vai surgir do abismo para executá-los. E ela vai executar esses santos lá, quando ela surgir com a falsa paz diante do caos que haverá na terra, dos juízos de Deus através das trombetas. Deus vai permitir ela dar uma falsa paz e muitos vão aderar. As 2 testemunhas, quando não sabemos quem são, vão profetizar juízos mais severos à terra, que é uma falsa paz. Então a besta que sobe do abismo os matará. Então ali está a paciência dos santos, porque fora a besta ninguém pode fazer o mal contra eles. Quem for fazer, eles têm autoridade para destruir as pessoas e tem poder para fechar os céus para que não chova.
Então vai ser um caos na terra. Então quando a besta que sobe do abismo os matará, que não é no versículo 7, que a besta mata eles. Ali está profetizando a morte deles. E lá no capítulo 3 fala, ali está a paciência desses santos. E lá no capítulo 14 fala assim, bem-aventurando os que morrem e têm parte e as suas boas obras sigam, porque eles vão estar 3 dias e meio expostos em praças e depois ressuscitarão e serão levados ao céu e as suas boas obras o vai segui-los. Então, meus irmãos, eu estou adiantando um pouco para que os irmãos venham entender. Então, pelo poder do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs e ouvintes de todo o Brasil, glória a Deus, aleluia. Estou sentindo a presença muito forte de Deus aqui. Horicanda labassurianda. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. É uma palavra profética, irmão, de despertamento à igreja de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, diante desses trovões são avisos. E o anjo vi estar sobre o mar, e o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra. Levantou a sua mão no céu, porque diante do juízo de Deus, das primeiras trombetas, que não são trombetas literais que o anjo vai tocar, são um acontecimento. Esse anjo que está sobre o pé, sobre o mar e a terra, compreende também os juízos de Deus que vão ser lançados no mar e na terra. No mar, através de grandes ondas, naufrágio de navios, um colapso no comércio marítimo, colapso na terra, grandes terremotos, queimadas, e também abalos nos céus, como foi tocado as primeiras trombetas, e também um juízo dos trovões, avisando que depois dessas trombetas virá as taças da ira de Deus sobre os homens, e sobre a terra, o mar e os astros celestes. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e jurou aquele que vive para todo sempre, o mar que nele há, que não haverá mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e aos seus servos. Está vendo aqui? Agora aqui ele já fala sobre o anjo da 7ª trombeta, que é o acontecimento que Deus vai mostrar para João, as grandes maravilhas que será durante o período na terra que está sofrendo a ira de Deus no céu. Todos aqueles que não tinham conhecimento de onde está a Arca da Aliança, que procurou até hoje, ela está guardada no céu com Deus. E ali Jesus vai mostrar os júbilos dos salvos diante das bodas do Cordeiro, que estão se ali jubilando, festejando. Enquanto o juízo na terra, eles estão festejando. Então a 7ª trombeta compreende a alegria dos salvos no céu e mais juízos severos na terra. Glória a Deus, glória a Jesus. E então, meus amados irmãos, e a voz que eu do céu tinha ouvido tomou a falar comigo. Disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe, dai-me o livrinho. E ele disse-lhe, toma e come-o. Ele fará amargo e o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Glória a Jesus, está vendo? Que palavra linda. Agora aqui Jesus, o Espírito Santo, fala com João uma figura de linguagem, a força de expressão. Esse livrinho, Jesus está falando com João, é o poder do Evangelho. O Evangelho, quando ele conheceu o Evangelho de Jesus através de Jesus, e nós conhecemos, a palavra de Jesus é doce, é do primeiro amor. Quando a gente conhecemos Jesus, Jesus nos tira do mundo, sara nossas enfermidades, resolve nossos problemas, são doces. Aqueles momentos que você chora na presença de Deus. E quando você aceita Jesus, que você se alimenta dessa palavra, se torna amargo para a sua carne. Qual que é o amargo? Porque o Evangelho doce e amargo contra o pecado. Que você, aquelas coisas que você amava no mundo, a televisão, a prostituição, o adultério, os jogos, os misticismos, o sincretismo,
as necromancia, as obras da carne, é amargo agora. Quantos que amavam o cigarro, é doce a palavra, mas não quer largar o cigarro, porque o evangelho é duro, é amargo contra o cigarro, contra a bebida alcoólica, contra as coisas do mundo, e muitos não querem largar. E muitos estão sendo enganados somente por um evangelho superficial, porque olha o que a Bíblia diz: provai os espíritos, se são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Jesus falou acerca deles, que eles enganariam muitos. Então os falsos profetas que só pregam a bênção terrena, que só pregam o evangelho superficial, que só pregam a graça, mas não pregam o juízo de Deus, não pregam arrependimento, novo nascimento, para eles o evangelho é tudo doce, é doce. Mas não pregam o evangelho amargo, que você tem que rejeitar o pecado, o mundo, tem que nascer de novo, deixar as bagagens do Egito, do salto alto, da saia curta, das irmãs não cortar o cabelo mais, não usar pintura, não pintar o cabelo, não depilar suas pernas, não usar tamanco salto alto, não trazer as modas do ocultismo, do mundo, da idolatria para dentro da casa de Deus. Porque quando o Senhor Deus te entregar a terra, não trazeis os costumes do Egito. Muitos estão na igreja, mas aprenderam o evangelho doce, que ouviu, se lamentou, chorou na presença de Deus e sentiu aquela paz, mas não quer. Mas quando engole o evangelho, na hora de você renunciar ao pecado, de seguir o evangelho, é amargo. O evangelho também causa dor, sofrimento. Nós sofre desfeita, paga preço, perde até mesmo entes queridos, como somos provados. Tudo isso, o evangelho é amargo, é doce, mas também tem as suas amarguras. Mas sofrer por evangelho é lucro, meus irmãos. Sofrer pela cruz de Cristo, pelo evangelho, é poder de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então aqui Deus está tendo intimidade com João, revelando em palavras alegóricas, força de expressão, em parábolas, mas trazendo o seu significado para nós. O que significa? Porque, como diz a palavra, lá em Hebreus, glória a Jesus, aleluia, que os anjos, glória a Deus. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir, que são diáconos espirituais, a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui, o Espírito Santo falou com João: vai lá e toma o livro, pega o livro e come. Então os anjos de Deus são ministro, todos aqueles ministros enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então aqui, o anjo do Senhor está sendo ministro, usado por Deus, falando para ele acerca do evangelho, porque a Bíblia também diz em Salmos 37, me fala na memória, verso 4, que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. Então os anjos de Deus são essencial na obra de Deus, são guerreiros de Deus para nos ajudar, pelo poder do Espírito Santo e pelo nome de Jesus. Porque tem muitos usando o nome de anjo aí fora do contexto bíblico, trazendo heresias, colocando os anjos no cargo onde não é a função deles. E isso aí são anjos caídos, esses anjos que recebem adoração, que ultrapassa o nome de Jesus com autoridade. Isso aí não são os anjos de Deus, isso aí são anjos caídos. Porque os anjos caídos que gostam de receber idolatria e ser reverenciado. Os anjos de Deus não. Porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. Jesus disse para João: eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Então todo o poder é dado a Jesus. É pelo nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo que os anjos fazem a obra. É como aqui, ó, Deus deu a ordem para João e até o anjo, que o anjo já recebeu a ordem de Deus de trazer aquilo para ele, que significa o evangelho, a palavra. Então aqui nessa pausa aqui, Jesus tem uma intimidade com João, revelando todos os acontecimentos passados. E Deus continua falando mais para ele. Glória a Jesus.
que foi o anjo dizendo, dai-me o livrinho, ele me disse, toma e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Está vendo? O evangelho, você que está ouvindo o evangelho, é doce, cura a sua enfermidade, tira a depressão, liberta você dos demônios, mas também, o evangelho também é amargo muitas vezes. É o que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que perder sua vida a favor de mim, ganhará a eternidade, mas aquele que amar a sua vida mais do que a mim, perdê-la-á. Que compreende? Se você perder essa vida mundana por amor a Cristo, rejeitar, deixar a regeneração de Deus entrar em você, por um momento no começo parece ser amargo, parece ser difícil você parar com as muitas atitudes carnais, mas quando o Espírito Santo impacta você, que transforma você, você não só para de fazer as coisas que você fazia no passado, mas você deixa de gostar de fazer o que fazia. Aleluia, glórias a Deus. Isso é poder do Espírito Santo. Então se torna amargo, mas depois você vê a regeneração de Deus, depois de sua transformação, o poder de Deus na sua vida, você se torna um ministro de Deus a transmitir as salvações às nações, tribos, aletas, língua e para reis, anunciando que Jesus é rei, Jesus é o Salvador, Jesus que te libertou do mal, do pecado, e tem muitas amarguras, você sofre desprezo, sofre perseguição na família, perseguição no trabalho, perseguição dentro da igreja, porque dentro da igreja está cheio de crentes rebeldes e apóstatas, porque Jesus diz, no meio do trigo tem o joio, no meio das ovelhas tem os bodes, e tem cautelar dos falsos, dos lobos, mercenários, porque eis que envio vós, cordeiro no meio de lobos, eis que vos envio escribas e sábios, e vós serão expulsos. Glória a Deus, aleluia. Então é o santo evangelho de Jesus que salva. Vós serão perseguidos e há outra coisa que é amarga. Amar até mesmo os seus inimigos. Abençoar os que vos maldizem. É amargo. Você aprendeu o evangelho doce. Expulsar demônio. Orar pelos enfermos. Mas no momento que você é desprezado, que você é caluniado, leva cuspida na cara e agredido, as pessoas te perseguem, te injuriam, olha a amargura que é difícil, mas você tem que amar quem não é digno do seu amor, amar aquele que te odeia, orar por aquele que vos persegue, fazer o bem àqueles que desejam o mal. Olha o amargo da palavra, tá vendo? É difícil, mas confia em Deus, deixa o Espírito Santo em você, porque é o Espírito Santo que nos convence do erro, do mundo e do pecado. É por isso que o diabo luta com você, meu amado ouvinte, irmão e irmã, para que você se infiltre nas coisas pecaminosas, para você perder o Espírito Santo. O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, também é o momento que a gente sente a presença de Deus, a gente fala em línguas estranhas, a gente pula na presença de Deus. Não estou dizendo pulo escandaloso, girando, correndo, sapateando no meio da igreja, não. Você pula no mistério com Deus, fala em língua e chora na presença de Deus e se humilha por ele do Espírito Santo. Mas também o Espírito Santo é você ter santidade, suportar as lutas, as tentações, vencer as tentações da carne. Isso é ter o Espírito Santo. E quando o diabo te ciranda para tentar te derrubar, o Espírito Santo de Deus te avisa: cuidado com tais amizades, cuidado com essa mulher, cuidado com este homem, cuidado com essas más companhias que corrompem os bons costumes, cuidado com esse crente mundano que está te influenciando a porta larga. Apartei de todo irmão desordenado que não anda segundo a tradição da doutrina de Jesus, diz a palavra. Não prendais a um jugo desigual com os infiéis, que sociedade é Cristo com Belial, a luz com as trevas, que concordância a Deus com os ídolos, portanto apartei do meio deles.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Porque, meu irmão, se você aceitar o falso evangelho, é o que nós lemos em Tessalonicenses, vai sofrer o juízo de Deus com labareda de fogo e expulso diante da face do Senhor, e vai sofrer aqui no período do caos na terra, o inferno na terra, o juízo das 7 trombetas, das 7 taças e do quarteto general do mal, da besta, do mar, da terra, o dragão e a Babilônia. E ainda sofreu juízos das 7 taças e depois o lago de fogo e enxofre. Então você quer isso para você? Então continua na vida pecaminosa, no adultério, na prostituição, na arrogância, na ira, na inveja, na fofoca, na lascívia, nos programas mundanos do rádio, da televisão, da internet, das redes sociais. Continua. Você está sendo avisado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É melhor que não conheça a verdade do que conhecer e não obedecer. Queixa o homem vivendo na terra, cada um queixa dos seus próprios pecados. Terra, ouça a palavra do Senhor, que está falando aos seus corações. Aleluia. Se você ouvir e deixar o Espírito Santo trabalhar em sua vida com poder e glória, aleluia, você será um livro aberto de testemunho, que o povo vão olhar para você e ver a Bíblia em você. Acontecer com você como aconteceu com Eliseu, que aquela mulher via, eis aí vai um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem de Deus, e também como foi em Antioquia, pela primeira vez os apóstolos de Cristo foram chamados de cristão, porque se parecia com Cristo. Mas hoje você não vê quase isso, porque se colocar Cristo na frente de muitos crentes, Cristo desaparece, porque não tem nada a ver com Cristo. Muito se diz ser cristão, protestante, de denominação A ou B, mas ele não tem nada a ver com Cristo, porque é um arrogante, é mentiroso, é adúltero, é fornicário, é orgulhoso, é contendeiro, não tem o Espírito Santo. Ah, mas ele roda, ele pula, ele fala em língua, ele profetiza, ele prega, mas não tem frutos de arrependimento, não tem o evangelho do reino, que nada serve. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas quando Deus olha para a terra hoje, não se vê mais nenhuma diferença. Dá uma contaminação terrível. Políticos e pastores andando juntos. Mídia, TV, igreja, santidade e pecado andando junto. É o cenário perfeito para a ascensão da besta, do anticristo e reine, e todos que ficam aqui. E não haverá homem, instituição nenhuma contra ele. Pelo contrário, terá apoio de muitos e até mesmo de muitos crentes, todos que ficaram. Então o crente tem que ser diferente, mas não está sendo diferente. Então, meus irmãos, aí está a palavra de Deus de arrependimento. Agora, quando você é diferente, é o que Deus falou para João. Louvado seja Deus. Ele disse: me importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Porque aqui, diante dessa visão, João está escrevendo o futuro, as coisas que aconteceram, as que são, e aqui depois dessa onde acontecer. Então, depois ele escreveu o livro do Apocalipse, agora ele vai profetizar através da pregação do Evangelho de geração em geração, até os dias de hoje. Essa pregação aqui está servindo para todos nós. Mesmo que seja o Evangelho doce, mas amargo por dentro, importa que seja pregado. Importa que seja pregado o Evangelho, diz a palavra de Deus. Passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não há onde passar. Ainda que estou preso em Roma, em cadeias de algema como malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa. Paulo diz aos Colossenses 1, louvado seja Deus, verso 6, eis que chega até vós com o Evangelho pregado no mundo inteiro, porque o Evangelho é poderoso, porque é o próprio Espírito Santo, Jesus, que habita no Evangelho, então ele já é vencedor. Porque o Evangelho não está somente em palavra, mas em demonstração de poder do Espírito Santo.
e a pregação do Evangelho que já é vencedor, para combater os anticristos, combater as vaidades, os enganos e as heresias dos falsos profetas. Glória a Deus, glória a Jesus. Então não importa como o Evangelho seja pregado, mas que seja pregado. Quando Paulo fala que não importa, Paulo está usando uma ironia acerca dos rebeldes. Porque não adianta você profetizar, pregar e não ter fruto de arrependimento, fruto do Espírito, como está em Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade e temperança. Por isso que muitos vão chegar naquele dia. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Fizemos muitas maravilhas em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus dirá abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Então, se você quer ser um crente salvo, obedece a Deus na santificação do corpo, da alma e do espírito, meu amado irmão. Mas hoje em dia ninguém quer ouvir essas palavras, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas você, meu irmão, minha irmã, quando Paulo falou para Timóteo, o Espírito Santo está falando para você: seja o evangelista fiel, cumpra o seu ministério, ainda que seja amargoso, de luta, de tribulações, de aflições, cumpra o seu ministério. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverai na oração, diz o Senhor. Aleluia. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí está, irmão, mais um ensinamento da palavra de Deus do Apocalipse, no capítulo 10. O próximo será o capítulo 11, depois o 12, o 13, e Jesus vai falando cada vez mais conosco. Que Deus abençoe, irmãos, na graça e na paz de Jesus. Fique conectado no canal Defesa da Sã Doutrina. Orações ao vivo, todas as segundas-feiras, das 6 da manhã, a meio-dia, às 6 da tarde, o grande clamor do jejum mundial da última hora, contra o espírito divisor caboclo profético, que tem causado grandes confusões doutrinárias, e contra os demônios mundanos dos falsos profetas, que estão lutando contra a obra do Senhor. E também pregações todos os domingos acerca do Apocalipse, e as quinta-feiras postagens de pregações de doutrina. E também às sextas-feiras, às 3 da manhã, estamos no grande clamor da madrugada com Deus, em busca do Espírito Santo contra as obras das trevas. Então que Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Continue orando, porque muita oração, muito poder. Bastante oração, bastantes milagres. Nada oração, nada de milagres. Então que Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Quem vos despede é seu irmão Emerson Nunes. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus um dia prometeu voltar. Prometeu o céu, a vida eterna a quem o buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito breve ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar. Eu quero me preparar, pois vamos já subir. E quero junto a você, Lá no céu.